E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente está aqui para falar sobre um novo episódio, né? O primeiro episódio de House of Dragons da HBO, ok? A gente está aqui para falar sobre Game of Thrones, né? Nada mais justo, porque eu sou fã de Game of Thrones. Além da série, eu tenho uns livros aqui, né? O livro 1, né? Game of Thrones, Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo. Mano, sinceramente, eu tô aqui para conversar sobre essa série de livros, né? E a gente vai conversar aqui, eu e vocês, beleza? E vamos falar sobre tudo. Afinal de contas, eu sou muito fã de Crônicas de Gelo e Fogo, muito fã de Game of Thrones, né? Comecei a ler os livros depois que eu assisti a série, né? Procurando um amparo para aquele final questionável e encontrei, né? Então a gente vai conversar sobre isso, ok? Vamos conversar e daí a gente posterga aqui para todo mundo. Então, enfim, antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para ter mais reviews sobre episódios de House of Dragons, que é o que eu vou trazer. Esse primeiro review vai ser um pouquinho maior, porque eu vou dar uma contextualizada aqui para quem não conhece os livros, né? E quem também, não que eu conheça pra caralho, mas para quem não conhece o universo e tudo mais, beleza? A gente vai dar uma contextualizada aqui. Então é o seguinte, a House of Dragons, né, lançou seu primeiro episódio. E a gente sabe que Game of Thrones, por exemplo, que é a série principal, ela é dividida em 5 livros, né? A gente tem o livro 1 aqui e eu tenho o livro 5 aqui que eu ainda não abri, tá? No caso eu estou comprando os livros ainda. Ele tá lacrado esse livro aqui, ó. Você pode ver que tem um plásticozinho aqui na frente para não danificar o livro. Mas esse é o último livro cronológico da série até então, né? Que é o livro 5. Então temos do 1 até o 5. Eu tenho um livro intermediário aqui, que é o livro 3, tá? Que é A Tormenta de Espadas, ok? Então a gente tem esses livros, né, com vários nomes diferentes, e a série, né, adaptou o arco dos livros apenas com o nome Guerra dos Tronos, que é o nome do primeiro livro, tá? Então a House of Dragons, a Casa do Dragão, não é necessariamente o nome do arco que está sendo adaptado, né? A gente, no caso, é o nome da série, né? Mas o nome do arco, o arco que está sendo adaptado é a Dança dos Dragões. Porém, não é a Dança dos Dragões do livro 5. A Dança dos Dragões é um evento meio que histórico que rolou no mundo de Game of Thrones, né? Que é basicamente uma batalha entre Targaryens. E é isso que a gente vai ver na série, tá? Então, a gente vai ver a casa Targaryen em toda sua glória e poder, batalhando entre si, né? E é isso que esse arco adapta, e isso tá na sinopse do arco. Então, não é nenhum spoiler aqui, ok? A gente vai ver como isso vai se desenrolar, ok? Mas não é nenhum spoiler. Isso tá literalmente na sinopse da série, né? Onde fala sobre o livro que eles estão usando, que é o livro Fogo e Sangue, né? É das Crônicas de Gelo e Fogo, sim, né? Mas não é da série principal, né? Que tem o Guerra dos Tronos, né? A Tormenta de Espadas, não. O Fogo e Sangue se passa 200 anos antes, né? 192 anos antes, para ser mais exato, de Game of Thrones, ok? Desse primeiro livro. 192 anos antes desse primeiro livro, tá? Então, é um arco em que mostra a casa Targaryen e mostra a luta entre os Targaryen. E vai ser muito interessante ver isso em série. Afinal de contas, muitos dragões, né? Afinal, todos os Targaryen, cada Targaryen tem um dragão. Então, vai ser muito dragão se enfrentando. A gente vai ver muito dragão, a gente vai ver muito fogo, bola de fogo, coisa, gente queimando, muita coisa, tá? Muita coisa. Então, a gente vai ver isso na série, ok? E tá na sinopse da série, tá? Então não é nenhum spoiler aqui, é só contextualizando pra gente poder falar. Bom, vamos, né, cutucar a ferida aqui um pouquinho e falar sobre GOT em si, tá? Porque não tem como eu não comparar House of Dragons a GOT. Eu tenho que comparar, né?
Bom, a gente sabe como o GOT acabou, né? Quem é fã sabe. Quem não é e não viu o final de Game of Thrones, cara, assim, muito provavelmente você também vai se decepcionar. O final é decepcionante. Mas por que, Gustavo? Por que o final de Game of Thrones foi tão complicado assim? Bom, como vocês sabem, Game of Thrones seguiu os livros, certo? Seguiu os livros e o que o George R. R. Martin escreveu, né? E ele também estava de produtor executivo, se eu não me engano. Então ele dava pitaco na série no começo, certo? Só que a série ficou maior do que a HBO poderia imaginar e a gente sabe disso. O sucesso que foi Game of Thrones, cara, talvez seja a maior série televisiva da história, né? A gente sabe disso, não é incontestável. É incontestável os números, é incontestável o sucesso que fez. Então, a gente não pode aqui chegar e falar não, Game of Thrones foi pequeno, não foi, cara, não foi. É maior do que muita coisa, entendeu? É tanto que o pessoal compara Senhor dos Anéis com Game of Thrones e não é à toa, porque Game of Thrones está, cara, foi a segunda série de fantasia da história que teve tanto sucesso quanto Senhor dos Anéis, cara. E é fato isso, é fato, né? Tanto que muita gente compara e faz essa distinção de Game of Thrones e Senhor dos Anéis, né? Aqui no primeiro livro tem um crítico do CF Reviews que fala que A Guerra dos Tronos é a maior obra de fantasia desde que Bilbo encontrou o Anel. E não é à toa, sabe? Não é à toa. A gente sabe que isso é verdade. Game of Thrones é gigantesco, é uma puta de uma obra, muito boa. E eu recomendo para todo mundo aí ler os livros, ver a série, tá? Mas o que aconteceu pro final da série? Então, atualmente são 5 livros cronológicos da série de Crônicas de Gelo e Fogo. Porém, não acabou ainda. Não tem um final, tá? Aqui o quinto livro não é o último livro não, tá? Esse quinto livro não termina a série. Não termina, não tem final ainda, né? O George não escreveu o final da série. Então, a HBO meio que teve que improvisar um final, né? Então, as partes boas de Game of Thrones, né, as partes que todo mundo gostou da série, eram completamente baseadas no livro, entendeu? Né? Claro, a HBO adaptava para TV, né? Então ficava muito melhor, né? Afinal de contas tem as diferenças, né, de ritmo e tudo mais. Então ficava muito melhor para o público geral, né, quando a HBO adaptava para TV, né? Apesar de eu preferir a narrativa do livro, né? Muitas coisas que tem no livro eu prefiro do que tem na série, sinceramente, né? Muitas coisas eu prefiro. Mas eu entendo que a massa, né, a massa das pessoas prefere o que está na série, né? Prefere o ritmo da série, que é um pouco mais acelerado e tudo mais. Então, basicamente, gente, a HBO se perdeu, né? Ela teve que inventar um final para Game of Thrones. E isso nem o George tinha feito ainda. Então, e eles não queriam esperar, obviamente, porque o George ele demora para escrever. Ele demora muito para escrever, tá? Então, meio que não ia adiantar eles esperarem, eles só iam perder dinheiro e enfim. Então, basicamente, eles improvisaram o final, ficou muito horrível. Fazer o que, né? É a vida, ficou muito ruim o final. Mas em obras tanto literárias, na real, muito menos em literárias, mas, por exemplo, em anime atualmente, Shingeki no Kyojin passou por isso, né? O Isayama, o autor, ele estava com algo muito maior do que ele imaginou que ele ia estar nas mãos, né? E muita gente, assim como eu, não gostou do final. E justificável também, porque muita coisa não ficou bem explicada e tudo mais. Então, é algo que, assim, sinceramente acho que acontece em obras que são maiores do que os próprios autores imaginam, sabe? Basicamente, a HBO não imaginava que o sucesso de Game of Thrones fosse tão grande assim, sabe? Eles não esperavam isso de Game of Thrones, mas eles tiveram esse feedback, né? O sucesso foi muito alto, né?
O hype estava muito alto, tava tudo muito alto. Game of Thrones estava em alta durante 10 anos, cara, praticamente. 10 anos que durou a série? Não, não foi 10 anos, vai. Mas, mano, a série durou anos, entendeu? Cara, o pessoal tava lá, igual a mim, tava todo domingo à noite lá pra assistir o episódio novo, entendeu? Então, era algo completamente justificável, sabe? O hype e tudo, e porque esse final foi ruim, sabe? Porque eles, assim, eles não estavam esperando, eles tiveram que cumprir, né, o que prometeram, que era dar um final para Game of Thrones. Então, eles não podiam durar a série para sempre, afinal de contas, cada episódio era um rombo no orçamento da HBO, né? Então, isso nem se fala. Enfim, mas o que é bom de House of Dragons é que ele não vai passar por isso tecnicamente, tá? De ter um final inventado, porque ele tem um final, né? O House of Dragons foi, né, inspirado no livro Fogo e Sangue de George R. R. Martin. Eu não tenho esse livro aqui, afinal de contas é o último livro que ele escreveu e é o mais caro da Amazon, né? E como eu quero comprar todos os livros, eu estou esperando uma promoção para poder comprar mais livros. É meio complicado, tanto que para vocês verem aqui, eu tenho o livro 1, o livro 3 e o livro 5, né? Eu sei. Falta o livro 2, falta o livro 4, né? Falta Fogo e Sangue. Eu sei que falta, eu sei que falta. Tá, eu sei que falta. Eu sei que falta livro. Mas é porque eu não consegui, cara. Eu não consegui. Entendeu? Eu não consegui. Os livros são muito caros. No caso, não muito caros, mas, porra, R$ 60 um livro é muito, assim, complicado você pagar R$ 60 no livro. Eu paguei, deixa eu ver, esse aqui foi R$ 60, né? Esse aqui. Esse aqui foi o mais barato porque eu achei ele ah, meio que num sebo, né? Tanto que é de outra editora, não é da mesma, né? Essa daqui é da editora Suma e esse daqui é da editora Leia, né? Uma versão mais antiga do terceiro livro que eu encontrei e eu encontrei por R$ 10. Então esse aqui foi muito mais em conta, né? E são o que? 700, 800 páginas basicamente de livro por R$ 10. Então foi muito mais barato. E, né, esse aqui eu paguei R$ 40, né? E eu não abri ainda, né? E eu vou abrir só quando eu puder, né? No caso, ler. Só quando eu terminar o livro 4 eu vou abrir esse aqui e vou ler, né? Então tá bem guardadinho até eu poder ler. Eu quero ler cronologicamente, não quero me perder na leitura, tá? Tanto que eu até pausei um pouco, né, o término do livro 1, né? Eu parei aqui perto do final. Sim, eu parei perto do final, mas eu me lembro até onde eu parei. E por incrível que pareça, a série seguiu muito à risca até esse livro, né? Então, bem interessante, né, ver como as coisas seguiram aqui. Então, eu não li ainda toda a obra, né? E o meu intuito é ler, eu só tô esperando uma promoção na Amazon. Amazon, pelo amor de Deus, lança a promoção logo. Provavelmente vai lançar no final do ano, então eu vou comprar livro adoidado e vou terminar essa série de livros que eu quero muito terminar. Mas enfim. Gente, House of Dragons não vai sofrer do mesmo problema de Game of Thrones, tá? Porque, basicamente, Fogo e Sangue tem um final, né? No caso, a Casa do Dragão tem um final. A Dança dos Dragões tem um final. Né? É uma história que já é contada, né, no meio, inclusive no meio da série, né? A gente vê em Game of Thrones eles falando sobre a queda dos dragões, em questão dos Targaryens, né? Os Targaryens se enfrentando e tudo mais. A gente ouve isso na série, então é uma história que já tem fim, né? A gente já sabe o final que ela teve. E o George também sabe. Então, não vai ser a mesma coisa que Game of Thrones foi, né? A gente não vai ver algo inventado, né? Um final inventado. Não, a gente não vai ver isso. A gente vai ver algo que já foi escrito do início ao fim, né? Já tem um final
específico e eles vão só adaptar para TV. Então vai ficar muito melhor, ok? Porque é uma história completa já, entendeu? Não é uma história que não teve um fim, que nem os livros aqui, que não tiveram fim, né? Então, sinceramente, acho que nessa questão House of Dragons não vai sofrer de um final ruim, né? De um final sem explicação. Afinal de contas, a história já teve fim. Então, House of Dragons. É bom o primeiro episódio, Gustavo? O que você achou? Vamos falar agora sobre o primeiro episódio. 15 minutos depois, né, de introdução e tudo mais, vamos falar sobre o primeiro episódio. Cara, o primeiro episódio é muito bom, tá? Eu gostei bastante. Tem tudo o que a gente esperava, né, de Game of Thrones, né, o universo de Game of Thrones. Violência, né, muita sacanagem, né, muita, enfim, muita violência. É muito violento, sim, ok? Lembrando, se você não gostou de Game of Thrones pela violência, pela sacanagem, por tudo, você não vai gostar de House of Dragons. Não, não adianta, entendeu? É uma série adulta, ok? Com politicagem, tem muita politicagem também, mas é aquela politicagem que a gente conhece já e já sabe desde Game of Thrones que como funciona, traição, reviravolta, um monte de coisa, cara. Tem cenas que arrepiam, tá? Tem cenas que arrepiam. O CGI da série tá muito bom. Tá muito bom. Pelo menos nesse primeiro episódio tá muito bom. Os dragões. A gente vê dois dragões nesse primeiro episódio. E vai ter mais dragões. E quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Afinal de contas, cada Targaryen tem um dragão. Né? Então quanto mais dragão, melhor. Tá certo? Então, cara, é basicamente. Mano, sério. Essa série. Esse primeiro episódio foi muito bom, tá? Personagens, tudo muito bom. Os atores estão muito bons, ok? Tanto, enfim, tá muito bom. Vocês vão ver e vão gostar. Eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas nesse episódio tem uma cena de violência que, cara, é sério, me deu agonia de assistir, ok? Que é uma cena que envolve uma grávida. É sério, é simplesmente assustador, assim. E a série ela traz essa visceralidade, né? É horrível a cena, tá? É horrível. Não horrível de um jeito, nossa, é ruim, é mal executada. Não. É horrível, tipo, ela te deixa. Cara, é um sentimento horrível, entendeu? Porque você vê aquela violência assim. E é horrível nesse sentido, entendeu? Porque parece muito real, entendeu? Então é algo que te impressiona demais, sabe? Quem tem estômago fraco vai dropar talvez nessa cena ou vai pular essa cena porque é uma agonia muito forte, tá? Então a série até o momento, né? Até esse primeiro episódio me impressionou e House of Dragons tem um potencial, tá? De ser muito mais bem executada que Game of Thrones, tá certo? Eu não sei se vai ter muitas temporadas, tá? Afinal de contas, não é uma história muito comprida como Game of Thrones, entendeu? Não tem 5 livros cronológicos, né? Então, não é uma história muito longa, tá? Mas é uma história muito boa até o momento, né? Nesse primeiro episódio é muito bom e recomendo para todos vocês, tá? Vocês que gostaram de GOT, vocês vão gostar desse primeiro episódio, não tenho nem dúvida disso. Vocês que gostaram das Crônicas de Gelo e Fogo, tanto né, na série quanto nos livros, vocês vão gostar desse primeiro episódio de House of Dragons, né? Cara, Westeros está muito linda, sabe? Você se sente em casa, né? Apesar de não ser a mesma Westeros, né? A mesma Kingsland, não, é Kingsland, né? Kingsland de antes não é a mesma, né? Afinal de contas é 200 anos antes, mas você se sente ali, você se sente em Kingsland, tá? Você se sente, porém a gente sabe, né, que é 200 anos antes também,
porque não tem os prédios tão altos, enfim, você não tem as construções de King's Landing quando ela era a King's Landing que a gente conhece, mas tá lá, né? Tá lá, você se sente em casa, você sente que você tá lá, você sente o mesmo sentimento de antes, né? O Westeros está trazendo esse sentimento ao Westeros da série, né? Então, você tá lá, né? Porém, não é a mesma cidade, afinal de contas é 200 anos antes. Então, vocês vão notar isso. A ambientação tá muito boa, tudo tá muito bom nessa série, tá? Pelo menos no primeiro episódio. Então, espero que continue assim, espero que os episódios só aumentem, né, a sua qualidade ao decorrer da série, né? E espero que a gente tenha um final muito bom também. Então é isso, gente. Basicamente esse é o meu review, né? Deu 20 minutos de review, sinto muito. Mas esse é meu review da Casa do Dragão, né? Review mais simples aqui, sem tanta edição, sem musiquinha, sem nada. Só eu conversando com vocês aqui sobre essa série, beleza? Se quiserem mais vídeos desses, deixem aqui nos comentários, né? Me diz aí se vocês gostaram do primeiro episódio, quem assistiu. Quem não assistiu também, vai lá assistir e volta aqui e comenta pra mim saber como é o que vocês acharam, tá? E é isso, gente. Se quiserem mais conteúdo de Game of Thrones também pode me pedir, né? É só deixar aqui nos comentários. E sim, eu vou comprar os outros livros, só preciso de promoção na Amazon, tá? Por favor, Amazon, se vocês estiverem ouvindo, lance uma promoçãozinha aí pros livros, cara, pra mim poder comprar o livro 2 e o livro 4, pra mim poder ler tudo de uma tacada só. E poder comprar Fogo e Sangue também, que tá caro essa porra. Tá 60 reais. 60 ou 70 reais? Por aí. Tá caro. Tá caro. Eu quero comprar. Quero comprar Fogo e Sangue. Entendeu? Então eu espero poder trazer pra vocês review dos livros também, né? Se vocês quiserem, eu trago a review do livro 1 pra vocês, né? Dos livros em si de Game of Thrones. Afinal de contas, claro, vai demorar um pouco pra me trazer do 2, né? Porque eu tenho que comprar. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Que quiserem me pedir comentários, deixa um like, se inscreve no canal aí pra ajudar, beleza? E para ter mais review, porque vai ter review dos outros episódios também, beleza? Sem spoilers, tá? Eu vou fazer uma com spoilerzão, assim, vou fazer com spoilers no final de tudo, tá? Quando acabar, eu faço uma review geral com spoilers para o pessoal aí pra gente comentar sobre, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado, até a próxima. Falou. Fui.